sejam bem-vindos a mais um episódio do Arenales Homeocast. Eu sou Suelen Bittencourt, estou sempre na boa companhia da doutora Maria do Carmo Arenales. Eu é que estou em boa companhia. Vamos falar a verdade, né, Suelen? Sempre com vários assuntos em pauta e sempre com um toque de homeopatia. Sim, porque essa é a vertente. Homeopatia. Doutora, de acordo com o Sindicato Nacional, eu vou ler porque são umas porcentagens aqui. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, as otites crônicas afetam 26% da população canina e felina e representam 15% dos atendimentos veterinários. Além disso, do total das otopatias em cães, 76,7% são de otite externa crônica. Esses números são Olha, enormes. enormes. Mas eu acho não. Mas no meu ver, isso é uma análise assim muito generalizada. Se a gente for em consultório por consultório, como por exemplo, eu trabalho muito com pele, e é um complexo na pele, ouvido, conjuntivite, é muito maior esse número, A mas otite está muito. muito ligada às dermatopatias. Sim, completamente ligado, é um complexo. Então, ah, olha, vou falar uma coisa. Eu sou tão feliz quando eu examino uns ouvidinhos assim, tão limpinhos, eu não tenho nada, não tem nem queixa de prurido. Antes da senhora continuar, às vezes quem está assistindo e chegou agora ou é leigo, o que é otite? Infecções no ouvido, pavilhão auricular. Pode ser interna, externa, e aí pode ser por vários agentes etiológicos. Mas tem umas características básicas, né, chaves, doutora? Sim, De que diferem também o animal. Como que começa os sintomas, assim, o animal começa a demonstrar? prurido, dor ao toque, pode sair alguma secreção. Prurido, ele se coça, todo mundo pensa que Essa, ele tem se- alguma coisa no pescoço, mas não. É o prurido no essa pavilhão. secreção pode ter várias cores, depende do Sim, agente e etiológico. ela pode, às vezes, não sair, não extravasar, só na limpeza que você percebe, e como ela pode até extravasar. Pode haver rubor, pode estar avermelhado o pavilhão, né? Pode haver, inclusive, Crostas, crostas, várias alterações, inclusive atrás do pavilhão, falta de pelo. gânglios, alopécias, né? Gânglios, eu apalpo muito gânglios, pode haver também, pode não, sempre existe isso, e muito pessoal se refere, cães e gatos, bater a cabeça, a coceira, que parece estar coçando o pescoço, mas aqui o canal auricular é muito grande, então coça na região do pescoço, o pavilhão auricular está, a orelha, né? Está alterada, né? Com crostas. E também tem o que eu falo que é chulezinho de orelha. Tem aquele odor. Tem um cheiro. É. Aí, conforme a cor, a gente induz a um agente etiológico. Normalmente, quando ela é negra, ou marrom escura, a gente pensa em malacésia, é um fungo. E também tem um cheiro bem característico. Tem. E olha, eu vou falar uma coisa. Malacésia, ela pode estar na pele, nos ouvidos, cães e gatos, mas numa quantidade muito grande da população de cães e gatos. E o pessoal confunde na pele como se fosse sujeira. E olha, só complica a situação. E aí pode haver apenas só um aumento da secreção do cerume, às vezes não é uma otite, e começa a se fazer procedimentos ali, aí depois a bactéria se instala, aí pode ter, essa secreção ela pode ser branca,
esbranquiçada, pode ser amarela, pode ser verde, pode ser avermelhada, pode haver extravasamento de sangue. Então, e aí são muitas bactérias que estão envolvidas nisso. E aí tem, principalmente em cachorro, de tanto sacudir a cabeça, pode dar o autohematoma. Sim, quando eles têm as orelhas maiores, né? Pode romper os vasos de dentro do pavilhão. Fica igual uma almofadinha. Fica. E só homeopatizando a gente consegue resolver esse processo. E também é muito dolorido. Sim. E assusta muito o proprietário, porque vê aquele edema, aquela bolinha, já pensa em outras coisas, que não tem nada a ver. É um extravasamento sanguíneo, escola a cartilagem, escola a pele ali, e aí a gente consegue resolver. Ah, e também a gente pode ter ácaros dentro do ouvido. Mas esses ácaros, antigamente, eles ocorriam muito, muito mais. Hoje, a indústria química está usando muitos produtos no controle de carrapato, de pulgas, e esse uso de uma quantidade muito grande desses químicos, esses ácaros a gente não tem encontrado tanto, mas tem encontrado coisas piores. Otites aí que às vezes a gente não consegue resolver, quer dizer, dentro da homeopatia é uma outra história. Vem depois de anos, já pensou, anos de otite, anos de secreção, um processo extremamente crônico e ainda sempre a otite, ela nunca vem sozinha, ela nunca vem de graça, sempre vem um pacote. As otites externas, elas são mais comuns do que as otites médias e internas, né, que aparecem na rotina da clínica. A gente tem uns agentes etiológicos aqui, doutora, porque a otite média e a interna, elas têm um cunho bem mais grave, né? Elas podem atingir a membrana timpânica, podem ocorrer problemas neurológicos. Sim, porque depende da resistência desse animal. Se ele está cada vez mais fraco, tantos produtos químicos, as portas vão se abrindo, a otite vai interiorizando, e aí pode acontecer. Mas as externas realmente são as mais casuísticas. E aí a gente aparece os fungos, a senhora já comentou sobre a malacésia. É muito frequente. Às vezes o bebezinho chega na clínica, ou ele é adotado, você adquire, já vem com aquela secreçãozinha escura. Pelinho marrom, né? E também acontece isso. Parece que o pelo está queimado, mas é a malacésia já andando por ali. Então é muito mais fácil a gente tratar logo no início, né, do que depois de anos instalada. Agora todo mundo fala, mas otite é um probleminha simples. Não é. Não. A ponta de um iceberg. Os ácaros, né, o Otodex sinotis, que a senhora também falou que está em menor quantidade, mas ainda agora, acontece. Porque anos atrás, sim. E bactérias, assim, diversas, streptococcus, pseudomonas, proteus, enterococcus, staphylococcus, corynebacterium. Você falou aí umas questões, falou uns nomes aí que cada vez eles vão se agravando mais. E sem falar que conforme a gente vai fazendo o uso indiscriminado de antibióticos, porque as bactérias são sempre os antibióticos, e aí sem fazer um exame específico, uma cultura em um antibiograma, para a gente ver quais produtos são resistentes, a quantidade que nós vamos usar. Aí você tem a resistência, que se coloca antibióticos indiscriminadamente, e aí, conclusão, não se resolve, os anos vão passando, aí essa secreção vai aumentando. E ocorre intoxicação no animal. Sim. Por conta de medicamentos tópicos também. Também, a gente pensa que é tópico, não vai absorver, absorve.
O organismo absorve e também tem a questão de alergias, né? O animal, depois de tanto receber medicamento, ele vai desenvolvendo alergias. Então, começa com uma coisa tão pequenininha, tão simples, e depois se torna um quadro muito grande. E Os também, processos também alérgicos, como atopia, alergia alimentar, também podem agravar. que se manifesta ali, dentro do ouvidinho. O ouvido, ele é foco de manifestações alérgicas. Geralmente, um animal atópico, ele apresenta otite, né, doutora? Olha, eu estou tentando me lembrar qual que não apresenta otite. Porque geralmente É a otite raro. é o primeiro sinal, né, que É. é aquela coceirinha. É uma manifestação importante. Seja lá o que for, por fungo ou por bactéria ou apenas alérgico. E aí a gente fica pensando, mas é infecção bacteriana, aí você joga o produto errado, e aí vira aquela confusão para dentro do organismo, e aí a coisa se complica. Existem raças predisponentes, né, que são predisponentes a ter otite, aquelas raças com orelha mais pendulares, que não ventila muito, né, Sim. dentro do pavilhão. Toma um A solzinho. gente tem aí o cocker, né? Lembra? Faz tempo que eu não vejo um cocker, mas quando eu me formei... Tá fora de moda, mas existe. Mas quando eu me formei, era o cocker e soltite. É. O cocker, Basset o Hound. beagle, Basset Hound, eles têm... Agora, não que os outros não tenham. Eu acho que de tanto otite aí que eles começaram a cruzar mais os de orelhas pontudas e levantadas. Mas isso não impede de ter outros problemas também. Sim. Porque as alergias, eu me tornei homeopata por causa de alergia, processos dermatológicos, e aí eles continuam, e parece que agora são piores. Mas tem mais coisas. Tem mais coisa. Colocar o animal também no carro. Ai, aquela mania que, olha, até o Código de Trânsito, ele prevê multas, e multas graves, que dão lá os pontinhos da carteira, na CNH, que dói no bolso, pode causar acidentes horrorosos, deixar o cãozinho solto na janela, e ele tomando vento, e Todo vento, mundo acha vento, bonito. vento. Ai, como ele é bonzinho, ele não pula, né? Mas tomando Tá vento. acostumado. E aí, otite, e muito otite. Deixa eu lembrar de um outro caso. Conta. Teve um outro cão, é um cão mestiço. E aí, eu tratava, resolvia. Até que um belo dia, o proprietário chegou e disse, mas eu cuido tanto, eu limpo até os ouvidos com lencinho higiênico, eu quase caí da cadeira. Não pode. Tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, o ouvido, ele tem uma flora bacteriana própria, assim como tem na pele, a gente tem no olho, na boca, nos órgãos genitais, a gente tem todo o tubo digestivo, no couro cabeludo, tudo é habitado. Nós vemos com bilhões de seres que nos habitam. Ninguém pensa no ouvido, não existe um probiótico de ouvido. Aí você pega e tira toda aquela proteção. Eu resolvi o caso, recidivava. Recidivava. E eu não entendi o porquê, porque eu tinha certeza que o processo estava caminhando à cura. Quando ele me contou isso, agora pronto, resolveu. Tirou o lencinho? Tirou o lencinho, falei, não limpe. Se é para limpar, pega um algodão no seu dedo, porque é uma raça bem grande, envolve o dedo, e é um rapaz, né? Então imagina o tamanho do dedo. Envolve um algodão seco, limpo, higiênico, e limpa. Agora, se não tiver, não está saindo nada, nem limpe nada. Como a gente não fica cutucando o ouvido, porque não sai nada do ouvido.
Não esquece o ouvido do cachorro. Quando vai dar banho, põe o algodãozinho para proteger e, por favor, retire esse algodão. Porque eu já recebi também animais batendo a cabeça e batendo a cabeça e batendo a cabeça. Chega. Quando eu vou examinar, tá o algodão lá. Ah, quanto tempo tomou banho? Uma semana, 2. E tá lá o E algodão. tem que ser um algodão específico também. Aqueles que não retêm água. Sim, claro. Porque se ele retém água, ele está jogando a água Sim, todinha lá tem que dentro. ser um... Hidrofóbico. Isso. Então, o que acontece? Se você está fazendo isso, tirando todas essas bactérias importantíssimas, então eu peço assim, se está havendo um aumento de cerúmen, se é para limpar, é melhor você limpar com um azeite de oliva e um algodão limpo, aquele que você usaria em você mesmo, enquanto necessário, enquanto tem secreção. Parou de ter secreção, nem limpe mais. Não mexa. Porque ao mexer, estimula o prurido. E o animal não é como a gente. Se você for limpar teu ouvido, dá um prurido. Você não fica se batendo nem uma doida. Não, você segura porque é questão de minutinho passa. Aí o animal, pá, começa a bater, 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 bater. Ele não sabe, né? Ele não tem essa noção. Não. Aí começa a coçar, esfrega na parede. Já viu essa cena? Machuca. Esfrega, causa lesões, esfrega no sofá e aí vai. Um cachorro, um cão lambe o outro, ou o gato vem lambendo. Você viu linguinha de gato, né? Já sentiu? É uma lixinha. Então eles são tão carinhosos, tão queridos um com o outro, que aí vai o gato para limpar a orelha do cachorro. E lambe o tite. Com a sua linguinha de lixinha, né? Então, tem vários intempéries. Quer ver uma outra intempérie? Esse cãozinho, ele tem uma tendência à alergia. Você está tratando. Ele tem essa otite estabelecida. Aí vai para tomar banho. Aonde põe para tomar banho, para secar? Dentro da máquina de secar. Eu enlouqueço com isso. Porque Aquelas máquinas modernas. A máquina secadora. Eu nem sei como chama. Eu enlouqueço. Porque aí o que acontece? Vento nos olhos, vento dentro da narina, vento nos ouvidos, predispõe a uma porção de patologias. Às vezes eu falo, eu vou pôr você dentro dessa máquina secadora para ver se você gosta. Se a gente está secando o nosso cabelo e vem o secador, o jato, no nosso rosto, a gente não suporta. Então, tenha misericórdia do seu bichinho. Ele já é tem a predisponível a ter essas patologias. Não faça isso. A gente vai falar sobre algumas prevenções, doutora. Mas quando você vê o animal com qualquer tipo de ou lesão, ou viu que o ouvido está vermelho, leve no veterinário. Sim, coçando demais. E aí, lá no veterinário, o veterinário vai fazer a anamnese. E aí, tem um processo para fazer esse diagnóstico. Sim. E você tem que saber fazer um bom diagnóstico. Fungo. Fungo é uma coisa. Bactéria. Está dentro de um processo alérgico. Então, porque assim, se você não tem certeza do que é melhor nem ficar jogando coisas dentro do ouvido. Algo que eu indico é não colocar aquele produtinho para tirar excesso de cera. Se o organismo está produzindo a cera, é porque ele necessita. Então vamos homeopatizá-lo, porque no momento que ele não precisa mais, ele vai reduzindo gradativamente esse excesso de cera. E dentro lá da clínica, vai fazer a anamnese, vai coletar, né, os exames específicos, Sim. fazer a inspeção com otoscópio
esse otoscópio precisa ser veterinário. Sim, esse otoscópio é veterinário porque ele tem o conduto bem mais longo. Conduto de um É. animal diferente de um ser O humano. pessoal não gosta muito não, porque é bem longo. O nosso ele é curtinho assim, do cão ele é comprido assim. E aí, o que acontece também? Se existe possibilidade desse tutor, a gente coleta, faz uma cultura antibiograma, só para mostrar que aquele não é o caminho. Olha, resistente, 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 resistente. Então, vamos homeopatizar, porque vamos estimular as defesas do organismo, o organismo vai mandar para lá células que vão fagocitar, né, aquela infecção e também através de mecanismos de defesa humoral, né, anticorpos, para promover a cura. E tirar esse preconceito de que o medicamento oral homeopático não vai atuar no ouvido, porque tem aí Esse negócio de barreira, não sei o quê. Que é só tópico. Não, a homeopatia funciona. Não. E respeitar o ouvido. Saber fazer uma leitura desse ouvido. Esse é um grande erro. Você não respeitar o ouvido, não fazer uma leitura desse ouvido. Esse é o primeiro passo. Porque enquanto você está jogando coisa, tirando cerume, se ele está produzindo é porque ele está tentando se defender. Ele está se armando contra agressões que ele está sofrendo. E no caso de bactérias, doutora, a gente vai fazer o exame específico de citologia, cultura e antibiograma. E aí, saindo o resultado dessa bactéria, o tratamento específico para aquela bactéria. No caso, você pode tratar também com homeopatia. Sim, você pode. Quando existe uma disponibilidade, você pode fazer, porque a gente tem, né, as condições de fazer nosóide, fazer os bioterápicos. Quando existe a própria repertorização desse animal. E também com a repertorização, né, o medicamento de fundo, né? Mas, enfim, existe a possibilidade da gente tratar, mas você tem que ver o seguinte: é só uma otite que está ali? Ou um complexo de várias patologias? Você tem que ver o todo. O todo. Ela é bilateral? Ela é unilateral? Como ela se comporta? Quais fases do ano que ela ocorre, essa otite? E quando é fungo, tão difícil de você conseguir essa cultura, você faz várias vezes, é uma cultura muito mais cara. Então, às vezes é melhor um diagnóstico clínico, uma repertorização, do que você ficar tentando cultura e joga antifúngico. Não é o caminho. Porque aí depois entra uma infecção bacteriana, as piores bactérias. E vem as resistências. Aí entra um proteus, aí começa aqueles gânglios. Nossa, e aí vai complicando, vai entrando num caminho muito, muito pior. E quando existe uma suspeita de pólipo ou neoplasias? Acontece, você vê isso no exame clínico, através do otoscópio. E se for, por exemplo, como eu já tive casos, melanoma. Falei que era só conversar um pouquinho que já viria. Melanoma, né? Então, e hoje está ocorrendo tanto melanoma. A clínica mudou muito ultimamente. Então, por isso que, olha, pega leve, deixa o animal ele utilizar seus mecanismos de defesa celular e humoral. Que esse é o caminho. Estimule as defesas. Porque a gente está agredindo demais. E às vezes agride com uma coisa tão simples. Um lencinho. Ai, mas eu limpo com um lencinho de bebê. E às vezes a dica de um amigo, né? Ah, pinga tal coisa, faz isso. Todo mundo pode. Todo mundo tem uma dica. Doutora, como que a gente pode prevenir as otites? É possível? Sim.
É possível, como sempre eu falei aqui, você tem que respeitar esse ouvido na limpeza, no banho, quando você passeia com o seu animal, né? Nas visitas ao médico veterinário, ele vai ver se já desde bebê existe alguma alteração no cerúmen. Ah, se é para medicar, nós temos que medicar algo focado, diagnosticado, se é fungo, para um fungo, se é uma bactéria, para bactéria e com uma cultura antibiograma. Porque para ficar fazendo várias medicações a esmo, só vai, na verdade, causando uma resistência. E depois, sempre aquilo, está surgindo problemas de pele ao mesmo tempo, porque a gente tem observado na clínica que a otite ela não vem sozinha, ela não vem de graça, ela acompanha todo um complexo dérmico, né? Então, tem que tomar muito cuidado, muito, muito mesmo. Interessante, né? Tem mais Porque alguma coisa que você queira complementar? Que às vezes a experiência também é bem ampla. Não, porque eu tenho uma cachorra tópica. E sempre que hoje ela tá equilibrada. Eu trato com homeopatia, mas por isso que eu comentei no começo, né? O que hoje tá falando muito essa palavra gatilho, né? O gatilho foi uma otite, né? Que a gente percebeu. E até Foi o chegar primeiro sintoma. por isso que eu comentei. Aí você joga um antibiótico e a pele estoura. Então, deixa eu te falar uma coisa. E aí você, O no caso primeiro de alergia, passo, retire os venenos que esse animal está tomando. Carrapaticida, fungicida, vermífugos. Drenar para limpar esse organismo. como a senhora falou, Nós temos fatores olhar o homeopáticos. todo, né? No caso da alergia, tirar a causa base da alergia também. Então, ao Então, limpar é um estudo total, né? Para você descobrir aquilo que o seu pet é alérgico. tire os vícios, né? Você já vai andar um bom caminho. E tomar cuidado com a ototoxicidade, né? Excesso Sim. de medicamento. E conte tudo pro veterinário. Tudo. Não minta. Não, às vezes não é Não é mentira, mentir, é ocultar, omitir, é esquecer. Esquece. Porque essa pessoa que eu estou me referindo, a gente tem um longo trajeto, E às vários vezes até fica com tratamentos. vergonha de falar que fez tal coisa. E saiu assim. De repente ele contou, nossa, mas eu tenho tanto cuidado, eu limpo até com o lencinho. Foi uma inocência, né? Achando que era um excesso de cuidado dele. E aí era isso que estava retirando as bactérias do bem e protegem aquele ouvido. Então, aí eu consegui fazer o caso andar. Conselhos para tutores de cães e gatos. Ai, olhem o todo. Não pense que o motite é algo assim individual, que você trata em casa. Pense em homeopatia. Sempre. Que É maravilha. a primeira. Não pode ser o A último última opção. opção, tem que ser a primeira opção. Tire os venenos e a primeira opção para os tratamentos. Então, procure seu médico veterinário homeopata. E prevenção, né? Ai, tem que ser. O estado imunológico desse animal sempre bem. A parte nutricional também é importante. Na dúvida, ouça de novo esse podcast, que eu dei várias conselhos. Dicas. Todos eles têm que serem cumpridos. Parece tudo bobagem, mas ali já soluciona 99%. De um problema de alta casuística. Nossa, autismo. Pelo menos na minha mão, Então tá bom, doutora. Muito obrigada pelos seus conselhos. Eu que agradeço o convite. Você ouça esse podcast no mínimo 2 vezes para poder fazer prevenção
e manter a saúde do seu pet. 3 vezes tá bom. Não esquece de acessar nosso canal, dar o seu like e até o próximo episódio.